Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós avançamos no estudo artigo por artigo da Lei 9.099 e estudaremos aqui o parágrafo 2º do artigo 89. Perfeito? Diz esse parágrafo 2º que o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Lembrando aqui que estamos estudando o instituto despenalizador, chamado de suspensão condicional do processo. Então, pessoal, nós vemos aqui que além das condições legais previstas no parágrafo 1º, já estudadas por nós, existe também a possibilidade de o acordo prever condições judiciais específicas para o caso concreto, desde que essas condições sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado, e isso em respeito ao princípio da proporcionalidade. Então, compreendam que é possível, além daquelas condições do parágrafo 1º, que estão lá especificadas bem de forma detalhada, é possível que, também aqui com base no parágrafo 2º, sejam aplicadas outras condições. Condições essas que devem ser proporcionais ao caso concreto, ou seja, é necessário que sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então não pode ser algo arbitrário, evidentemente. Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente compreender melhor uma condição que poderia ser interessante para um caso concreto. Imagine que vai ser celebrado o acordo de suspensão condicional do processo no crime de embriaguez ao volante, que é o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, imagina lá que o Ministério Público, dentro da negociação do acordo, ele impõe ao acusado a obrigação de frequentar tratamento contra o vício em bebidas alcoólicas. Ora, evidentemente, seria uma condição muito pertinente, muito interessante para esse caso concreto. Então, essa aqui é uma possibilidade, tá? A gente vê que essa condição aqui, ó, de frequentar tratamento contra o vício em bebidas alcoólicas é uma condição que não está no parágrafo 1º, mas que pode sim ser imposta. O juiz pode sim, ao homologar o acordo, impor também ao acusado essa condição. Avançando aqui no estudo desse parágrafo, tem uma indagação bem interessante para nós fazermos, que é essa aqui que está na letra C. A indagação é a seguinte: será que é possível a fixação de condições equivalentes a penas restritivas de direitos como condição do sursi processual? Então, veja bem, nós estávamos falando até agora de imposição de condições, seja aquelas legais, sejam outras que são pertinentes ao fato e à situação do acusado, mas condições que não necessariamente caracterizam, são equivalentes à eventual sanção penal. Mas agora, a indagação que eu faço é outra. A indagação que eu faço é a seguinte: será que eu posso criar uma condição? Imagina que o Ministério Público está lá negociando com o autor do fato. Imagina que seja justamente esse caso aqui, olha, do exemplo, que é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí o Ministério Público negocia lá com o autor do fato, ele coloca aquelas condições do parágrafo 1º. A gente viu lá nas condições do parágrafo 1º que uma delas era a reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo. Mas eu expliquei para vocês lá que se não houver dano, não há essa condição. Então, justamente nesse exemplo aqui, olha, do 306, não haveria dano nenhum. Então, essa condição não é imposta. Mas, por outro lado, as demais condições do parágrafo 1º, o Ministério Público aplica. Então, por exemplo, ele colocou lá a obrigação de justificar suas atividades, comparecendo mensalmente em juízo. Colocou as demais condições lá, todas elas, tá? Menos essa daí de reparação do dano, porque não tem dano a ser reparado. Legal. Aí, além disso, o Ministério Público no acordo, ele coloca lá, olha, também quero aqui a obrigação de frequentar tratamento contra o vício em bebidas alcoólicas. E aí tudo bem,
o autor do fato também aceita, está tudo certo. Até aí foram impostas as condições do parágrafo 1º e também foi imposta essa condição aqui. E aí o Ministério Público ainda acrescenta e fala o seguinte: além disso, também imponho aqui como condição para o acordo que seja paga aqui uma prestação pecuniária ou que seja cumprida aqui uma prestação de serviços à comunidade. Será que isso é possível? Será que é possível ao Ministério Público apresentar uma condição que é equivalente a uma pena restritiva de direitos? Nós já mencionamos ao longo do curso o que são penas restritivas de direitos, né? Então aqui eu vou usar como exemplos a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária. Será que é possível? A resposta, pessoal, está aqui na tese repetitiva do STJ de número 930, tá? O que diz essa tese? Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no artigo 89, parágrafo 2º da Lei 9.099, obrigações, vou até grifar de outra cor, equivalentes do ponto de vista prático às sanções penais, tais como a prestação de serviços comunitários ou prestação pecuniária, mas que, para os fins do sursi processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que não tem problema nenhum, com base nesse parágrafo 2º aqui, olha, ser imposto ao autor do fato uma condição que seja equivalente do ponto de vista prático a uma sanção penal, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Então, pessoal, a resposta para a pergunta é que sim, é possível a fixação de condições que sejam equivalentes a penas restritivas de direitos. Isso, inclusive, nós vemos aqui nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Veja que, nesse caso aqui, olha, foi decidido que a 6ª turma, aderindo ao entendimento da 5ª turma deste Superior Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, passou a adotar a posição segundo a qual não há impedimento legal para a fixação de reprimendas alternativas, como condições especiais da proposta de suspensão condicional do processo, desde que observados os princípios da adequação e proporcionalidade. Nada impede que o valor pago em fiança seja utilizado para efetivar o cumprimento da prestação pecuniária, estabelecida como condição para a suspensão do processo. Então, olha, mais uma vez, é sim possível a fixação de uma condição que é equivalente a uma pena restritiva de direitos como condição da suspensão condicional do processo. Perfeito? Então, jurisprudencialmente, é possível sim. Até ressalto para vocês que, doutrinariamente, existem vozes na doutrina que podem entender de forma distinta, não tem problema. Mas a gente vê aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com base em tese repetitiva, o que dá mais força para esse entendimento, né? Nós vemos que existe sim um entendimento jurisprudencial bastante seguro, apontando para que é possível a fixação de condições equivalentes a penas restritivas de direitos. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e comentar os vídeos. E nos vemos na próxima aula.